Eu não tô aqui para te contar quais são os impactos ambientais intrínsecos à cadeia produtiva de qualquer alimento de origem animal. Hoje eu tô aqui para te explicar o porquê. Então fica aqui comigo que você vai entender um ponto-chave nessa história toda. E esse ponto-chave é a ineficiência dessas cadeias produtivas. Eu vou mostrar para vocês uma tabela do livro Comendo o Planeta, da SVB, vou deixar ele aqui referenciado. Essa tabela mostra o quanto esse animal tá convertendo em caloria de tudo que foi disponibilizado para ele durante a vida dele. Com esse número a gente vê o quanto esse animal converteu em caloria na carne dele de tudo que foi dado para ele durante a sua criação. Então a gente tá ali vendo as aves convertendo 18%, no leite a gente tem uma conversão de 21%, ovos 11%, carne bovina 6%, ou seja, de tudo que foi dado para esse animal, só 6% foi realmente convertido em caloria para consumo humano. Porco a gente vê aí 4%, camarão 1%. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em produção de alimento de origem animal é que a gente não só tem que criar esse animal, como a gente tem que produzir todo o alimento que esse animal vai consumir durante toda a vida dele. E depois que esse alimento é dado para o animal, existe uma perda energética, pelo simples fato de que o animal está vivo. Então esse animal ele tem uma perda energética intrínseca ao metabolismo dele, ele tem uma taxa metabólica basal, assim como a gente. Mesmo parado, a gente está aqui gastando caloria, com as nossas funções vitais nos mantendo vivos. E o animal não é diferente. O animal, durante toda a vida dele, ele gasta energia para se manter vivo. Bom, isso que eu te falei até agora significa o quê? Significa que a gente tem que plantar muita caloria para dar para o animal que vai viver a vida dele ter perda energética, e aí depois ele vai se transformar em caloria disponível para consumo humano, mas como a gente acabou de ver, é muito reduzida essa caloria quando comparada a toda a caloria que foi dada para esse animal. Não faz sentido, por que a gente não vai direto e come o vegetal? E aí, quando a gente pensa em volume, dá para ter uma ideia da quantidade de solo que a gente precisa para sustentar essas cadeias produtivas. 100 gramas de caloria de origem vegetal são muito maiores e volumosas do que 100 gramas de caloria de origem animal. Então, quando a gente pensa na produção de tanta caloria para alimentar tanto animal, a gente está pensando num volume muito grande. A gente está pensando em grandes extensões de solo. E aí esse problema ele se torna ainda maior quando a gente olha para a quantidade de animais que é criado nesse sistema. Então, nós somos 7 bilhões de seres humanos na Terra, mas a gente cria para consumo humano mais de 70 bilhões de animais. É muita coisa, e tudo nesse sistema ineficiente que eu acabei de explicar para vocês. Então a gente tem no mundo uma produção de alimento extremamente ineficiente. E aí nessa mesma tabela eu quero mostrar um outro ponto que daí é uma coisa linda de se ver. Dá uma olhada nos alimentos de origem vegetal. Você tá vendo aí o milho convertendo 250%. Você tá vendo a soja converter 415%. Por quê? Como que os vegetais convertem tanto? Como que eles têm mais de 100% de conversão calórica? Ou seja, de tudo que eles retiraram do solo, eles convertem mais de 100%. Como? Coisa mais linda do mundo, né? Fotossíntese. Lembra lá da escola que as plantas são seres autótrofos, o que significa que eles produzem o próprio alimento deles. Então, consumindo vegetais, a gente está consumindo uma caloria que não estaria disponível pra gente naturalmente, que é a energia solar, né? Consumindo a planta direto, a gente tá, de certa forma, consumindo a energia solar. Só que sem perda calórica no meio do caminho. Ou seja, ao invés de produzir aquele vegetal para dar para um boi comer e dissipar energia, a gente vai e consome direto o vegetal. Muito mais eficiente, né? Uma eficiência aí de 100%. Bom, então nesse contexto de criação animal e produção de alimento para esse animal, a gente pode dizer que a cadeia produtiva de alimentos de origem animal é uma cadeia dupla, né? Porque a gente tem todos os impactos ambientais demandados na criação do animal e a gente tem todos os impactos ambientais demandados na produção do alimento desse animal. Então vai ter uso de solo, vai ter emissão de gases. Claro que em cada modelo de produção isso vai ser diferente, mas a questão é que é uma cadeia dupla. Mas aí existe uma outra coisa a ser considerada, que é o fato de que, pós-abate, essa carne sempre vai estar em cadeia refrigerada, sempre vai ter que estar em câmara fria, porque a carne putrefa, né? Muito simples. Então a carne sempre vai estar em geladeira. Isso inclui também os momentos de transporte dela. E sistemas de refrigeração, eles são bem impactantes no meio ambiente, né? Eles emitem gases do efeito estufa. Então quando a gente olha para a emissão de gases, a gente pode falar inclusive numa cadeia tripla: produção de alimento, criação de animal e cadeia refrigerada pós-abate. Um último ponto que eu acho importante a gente colocar aqui é que quando a gente fala em soberania alimentar, a gente está falando, antes de tudo, em acesso à alimentação. Hoje a gente sabe que muitas pessoas ainda passam fome no mundo. E a gente sabe também que a fome não é causada
pela falta de alimentos no mundo, mas sim pela falta de acesso à caloria. Ou seja, o alimento é caro para muitas pessoas terem acesso a todas as calorias necessárias para a sobrevivência dessa pessoa. E aí, por que eu tô falando isso? Por duas questões. Primeiro, porque nesse sistema que eu acabei de falar para vocês, da produção de alimentos de origem animal, a gente tem uma perda calórica gigantesca, a gente tem um uso de solo gigantesco e isso não é otimizado. E aí, quando a gente fala em acesso, qual que é o item mais caro da alimentação brasileira? É a carne. Então a gente planta uma caloria barata, que é a caloria vegetal, dá pro animal, perde caloria e no fim tem menos caloria e uma caloria muito mais cara. Isso faz com que a produção mundial de alimento não seja efetiva em sanar um problema tão antigo que é a falta de acesso a alimento, que é a fome. E muitas das pessoas que defendem esses sistemas, que defendem monocultura, que defendem agricultura intensiva, falam muito que se não tivesse monocultura, a gente teria muito mais fome. Só que essa mesma pessoa defende esse sistema tão ineficaz. Quando a gente fala na ineficácia desse sistema, a gente justifica rapidamente o uso de uma agricultura tão intensiva. A gente não conseguiria produzir tanta carne, tanto alimento de origem animal, se a gente não tivesse uma agricultura intensiva. Então esse sistema, ele não é justo ambientalmente, mas ele também não é socialmente justo. Ele é um sistema que causa desigualdade pelo simples fato de reduzir a quantidade de caloria disponível para consumo humano e aumentar o preço dessa caloria. Então eu espero que você tenha entendido esse ponto-chave, que é essa perda energética gigantesca e o fato da gente ter uma cadeia dupla e até tripla quando a gente olha do ponto de vista da necessidade de refrigeração pós-abate. Sempre aparece alguém para defender, para falar que as formas de cultivo estão mudando e para falar que isso, aquilo tá mudando. Gente, primeiro, eu sei que existem novas formas de cultivo, sei que a tentativa de reduzir o impacto ambiental tá acontecendo, só que isso não muda a estrutura dessa cadeia. Por isso que eu disse que esse era um ponto chave de ser entendido. Vocês conseguem entender que ainda que as formas de cultivo e que as formas de refrigeração também melhorem muito, ainda vai ser um impacto muito grande, porque é muito volume, é muito animal, é muita perda energética, é uma cadeia dupla, não tem o que fazer. Gente, então é isso, espero muito ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se você gostou, se você quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo mais informativo, comenta aqui e compartilha também se foi útil para você, pode ser útil para mais alguém. E é isso, até mais!